Nesta manhã, estamos aqui para falar um pouquinho sobre o casamento, né? A atitude do homem e da mulher. E eu gostaria de começar dizendo que nós temos que resgatarmos o tempo perdido. Nós precisamos resgatar os valores que possivelmente perdemos, não é? E uma das coisas que precisamos entender que abaixo de Deus, quem tem prioridade em nossas vidas? Nós, como homens, precisamos entender que a prioridade em nossas vidas, abaixo de Deus, é nossas esposas. Nossas esposas, elas têm prioridade do tempo, da vida. A segunda prioridade é os filhos, porque eles são fruto do nosso amor com as nossas esposas. Então eles não vêm primeiro. E depois é a igreja. Abaixo de Deus é a esposa, é sua família. Depois da esposa, os filhos. E depois, a igreja. Vamos ler 1 Timóteo 5,8. Diz assim: Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Aí está falando num contexto das viúvas, está falando num contexto de nós cuidarmos, né, dos mais velhos, até dos parentes. Mas esse versículo, ele mostra para mim, ele mostra para nós, que a prioridade em nossas vidas, abaixo do Senhor, é nossa família. Por que eu digo isto? Porque às vezes podemos ter a tendência de deixarmos e de ficarmos em falta com a nossa família para atendermos a obra. E isto não está correto. Se o gás na sua casa acabou, primeiro você tem que trocar o botijão, para depois você ir proclamar. Porque é a sua casa que vai te qualificar para o ministério. É a sua casa. Amém? Gálatas 6,10 fala assim: Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então, na escala que eu disse, esposa, filho, os irmãos na fé. Então, se seguirmos essa escala, se realmente mostrarmos o valor que a nossa família tem, a paz reina. A tranquilidade para fazermos as outras coisas, nós vamos ter. Eu sempre gosto, é uma sugestão agora que eu queria dizer. Eu sempre gosto de sugerir isto aqui para os irmãos, porque me fez muito bem. E para estar aqui na frente, para poder transmitir aos irmãos a palavra do Senhor, eu tenho que transmitir principalmente aquilo que eu vivo, aquilo que eu pratico. Porque conhecendo os irmãos conhecem a palavra do Senhor. Então, o que eu vou falar agora é uma sugestão que me ajudou muito. Quando eu li aquele livro, As 5 Linguagens do Amor. Aquele livro me ensinou muito. Mas volto a dizer, não tem como você usufruir
da palavra, do conhecimento, se nós não praticarmos. Então, aqui, 5 linguagens do amor é muito importante. É muito importante. Então, o primeiro fala de tempo de qualidade. Nós precisamos de ter tempo de qualidade. Precisamos desses 5 pontos que eu vou dizer. Mas esses pontos alguns desses pontos são mais fortes para as nossas vidas. E eu preciso descobrir qual desses pontos é a linguagem da minha esposa. Você, marido, precisa descobrir qual é a linguagem da sua esposa. E, obviamente, nossas esposas precisam descobrir qual é a nossa linguagem. Então, o primeiro ponto é tempo de qualidade. É necessário tempo de qualidade. Estamos tendo tempo de qualidade? Faça essa pergunta para você mesmo. Estamos tendo tempo de qualidade? Aquele tempo de estar a sós, de olhar olho no olho, de conversarmos sobre várias coisas. Estamos tendo esse tempo? Esta é a linguagem da sua esposa ou do seu esposo? Se não sabemos, precisamos descobrir. Porque é necessário na vida do casal esse tempo de qualidade. Esse tempo a qual é só do casal, a qual os filhos estão um pouco nesse momento afastados. É necessário eu ter esse tempo com a minha esposa, ou você com o seu marido, principalmente se esta for a linguagem dela ou dele. Precisa valorizar isto. E se isto já passou na sua vida, você precisa resgatar. O outro ponto é palavras de afirmação. Como que isso é importante? Como que isso é importante? Palavras de afirmação. Ó, como você está linda hoje. Olha, você cortou o cabelo, ficou bonito, não é? Meu bem, você fez um bom trabalho. Estou admirada. Não, deixa que meu marido faça para você, ele faz muito bem. Isto é palavra de afirmação. Eu te amo. Já dizemos isso para as nossas esposas ou para o seu marido hoje? São palavras de afirmação. Precisamos disso. E se esse ponto for a linguagem da sua esposa, se não estamos fazendo, estamos ficando em falta. A nossa conta está ficando zerada. Então é necessário. Ok? Principalmente as mulheres podem dizer amém? Então isso é necessário. Tempo de qualidade, palavra de afirmação. Vamos para o terceiro ponto. Prestação de serviço. O que é isso? Prestação de serviço. É porque você demonstra amor para o outro fazendo um tipo de trabalho para ele. Você demonstra amor para o outro ajudando. É lavando os pratos depois da cozinha, né? Do almoço, lavando os pratos na cozinha. É podendo também varrer a casa enquanto a esposa está lavando a roupa. É poder pegar o martelo para ele quando você viu que ele está procurando. É poder ajudar ele a carregar também alguma coisa se você tem condição. Prestação de serviço. Pode deixar, meu bem, eu vou fazer para você. Pode deixar, meu amor, deixa comigo. Está dominado,
eu faço para você. Isto é uma linguagem. Isto é uma linguagem. Quando você ajuda em casa, ou a esposa quando ajuda o marido em alguma situação, isto é uma linguagem de amor. E nós precisamos, volto a dizer, identificar. E eu identifiquei duas linguagens fortes na vida da minha esposa. Não vou falar para vocês, porque vocês têm que identificar de vocês. E ela também sabe quais são os pontos fortes na minha vida. Isso faz toda a diferença. Amém? Então, tenha tempo de qualidade, a sós. Deixa os meninos lá em casa. Sai com a esposa. Eu vou deixar os meus também lá. Prestação de serviço, né? Palavra de afirmação, ok? Outro ponto, presente. Presente, dá presente um para o outro. É necessário, é preciso. Um chocolate que a pessoa gosta, uma comidinha feita que você sabe que ele gosta, é um presente, fora inclusive das datas. Porque o presente, ele fala assim: estou sendo lembrado, estou sendo lembrada. E se ninguém mais lembrar, mas se você lembrar, o tanque está cheio. Se ninguém lembrar, mas se ela lembrar, a caixa d'água está cheia. Porque é palavras, né? É a linguagem do outro. Eu gosto de ganhar presentes. Ela gosta de ganhar presentes. É uma rosa, é uma balinha, com um papelzinho cortado assim na mão, escrito eu te amo. Isso faz toda a diferença. É o sorvete que ela mais gosta. É o tipo de camisa que ele gosta. Então, presente, dar presente um para o outro, é um tipo de linguagem. E não quer dizer presentes caros, mas simples, porque é a atitude do coração. E principalmente nós homens, temos que lembrar disto. Lembrar das datas. As mulheres gostam muito das datas. Então nós temos que ter uma agendinha. Se você esquece, passa a ter uma agendinha. Faz toda a diferença. Valorize esses momentos. Amém? E o último ponto é toque físico. Então nós falamos de tempo de qualidade, nós falamos de palavra de afirmação, nós falamos de presente, nós falamos de prestação de serviço e agora nós estamos falando do toque físico. É o abraço pela manhã, antes de sair para ir para o serviço, mas não quer acordar, mas abraça. São sugestões, tá, queridos? Vou sair, não esquece do beijinho, da satisfação, do bilhetinho na geladeira, ou aonde você tem certeza que vai ver, no espelho lá do banheiro. É aquela satisfação, é aquela valorização, é aquele abraço, é aquele mãozinha ali passando na cabeça. Ah, mas isso já passou. Não passou. Talvez passe para mim, mas talvez é a linguagem dela. Ah, mas já tem tanto tempo. Não tem tempo assim. A palavra de Deus fala assim, para gozarmos a vida com a mulher da nossa mocidade. Gozarmos, nos alegrarmos.
nos satisfazermos. É isto que a palavra de Deus fala para nós. Então, esses 5 pontos, eu gostaria que os irmãos guardassem e praticassem. Amém? E praticassem. Tudo que vamos falar aqui tem que haver a prática. Toda palavra que traga aqui na frente, ou uma edificação no meio dos irmãos, tem que pegar aquilo e pôr em prática. O irmão veio aqui e falou assim que a esposa disse que estava com um problema sério. O que ele comunicou para nós homens? Antes de falar alguma coisa, reflete, sai de cena. Isso é um aprendizado e faz parte do reino de Deus. Porque o reino de Deus fala assim para nós homens: amai vossas mulheres. E é incondicional. É um desafio, mas vale a pena. Porque Deus mandou que nós amássemos. Porque para o homem amar é difícil. Mas vale lembrar que os nossos filhos aprendem a amar conosco. Porque Deus fala assim: mulheres, submetei aos vossos maridos. Estais sob missão. Isso é proteção. Isso embeleza as mulheres. Porque para a mulher submeter é difícil. E Deus sabia disso. Mas vale lembrar que os filhos aprendem a submeter é com a mãe. E isso precisa ser praticado. A autoridade, ela não é imposta. Ela é adquirida. Ela é adquirida. E é com exemplo. Amém? Então, 1 Pedro 3,7, maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar com discernimento, ou seja, com critério, e tendo em consideração, ou seja, respeito, para com a vossa mulher como parte mais frágil, ou seja, como parte mais delicada. Tratai-a com dignidade, ou seja, merecimento. Porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Então está aí uma responsabilidade nossa. Maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar com critério, discernimento. E tendo consideração, respeito. Eu preciso respeitar a minha esposa. Nós precisamos respeitar o vigor, respeitar o emocional, respeitar, quando eu digo vigor físico, é quando nós temos aquela tendência de fazermos muita coisa, porque geralmente o homem é elétrico e acha que a esposa aguenta acompanhar o ritmo. Mas a palavra fala que ela é mais frágil. E eu preciso respeitar esse limite. E o emocional? Eu preciso defender o emocional. Nem tudo que eu ouço é salutar para minha esposa. Nem tudo aonde eu estou é benéfico para minha esposa. E onde eu estou, se não for benéfico, eu preciso protegê-la. Porque esta é a minha missão. Porque senão eu vou ter um problema em casa. Eu vou ter um problema em casa. Amém? Então está dizendo para mim viver a vida comum do lar, com discernimento, com critério, respeitando a parte mais frágil, tratar com dignidade, com merecimento, com valorização, para que não se interrompa
as orações. Para que não se interrompa as orações. Então, essa é a nossa decisão, amar nossas esposas. É um desafio, mas vale a pena. Por isso que estamos casados, porque tomamos uma decisão. Tomamos uma decisão. E agora eu tenho que manter, pela graça de Deus, com muita alegria, essa decisão. Porque é a vontade de Deus. Outra coisa, missão nossa, do homem, é pastorear as nossas esposas. Efésios 5, 26. Então, quem tem a responsabilidade de pastorear a esposa? Somos nós, maridos. A palavra do Senhor diz assim: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Pastorear é apacentar. Apacentar é conduzir ao pasto. É promover a paz. A responsabilidade de instruir a minha esposa é minha. Não é da igreja. É nossa. A responsabilidade de sentar com a minha esposa e instruí-la na palavra, edificando, exortando, consolando, animando, repreendendo, é nossa. É nossa. Não é da amiga dela, não é do irmão mais chegado, é minha. Essa responsabilidade é minha. Deus nos deu. Volto a dizer, se não pormos em prática, não adianta. Então, sabe aquela frase antiga, Salmos 23, 1, ao ponto da esposa falar: meu marido é o meu pastor, nada me faltará. Nada me faltará. E você precisa identificar qual é a necessidade da sua esposa e supri-la. Precisa. É necessário. É prioridade. Isto é pastoreio. É promover a paz. Se tem uma situação que precisa de conserto, que precisa de uma reconciliação, que precisa de uma direção, eu tenho que fazer isso. Eu preciso promover a paz. Eu preciso suprir aquela necessidade. É necessário isso. Uma outra coisa que eu queria abordar para nós homens é ouvir. Nós homens temos dificuldade de ouvir, mas eu queria animar vocês. Ouvir não é fraqueza. Ouvir não é fraqueza, viu? Ouvir é um ponto forte. Quem sabe ouvir e consegue ouvir é um ponto forte, não é fraqueza. A decisão está com você. É o homem que representa Deus dentro do lar. Foi dado essa missão por Deus. Agora, nós precisamos ouvir, porque nós recebemos uma auxiliar idônea. Então, precisamos ouvir. E ouvir mesmo.
Não é aquele, aham, ok, beleza? Não, tudo bem. Não, isso não é ouvir. Ouvir é você parar. Ouvir é você olhar para a pessoa. É você dar atenção. Isto é ouvir. Já viu algumas pessoas que te cumprimentam? E aí, beleza? Aí você, beleza. E quando você está chegando no serviço, e aí, fala, e aí, vira o rosto, não está te dando atenção. Aquilo está sendo automático. Não, é a pessoa ali e tal. Mas a atenção é assim, e aí, beleza? Como vai? Isso é atenção. Isso é ouvir. E nós homens precisamos crescer e sermos fortes nesse ponto, de ouvir. A decisão está com você, mas você precisa ouvir, porque talvez você está confuso para tomar aquela decisão, e se você ouvir, você vai poder tomar a decisão correta. Não é submeter também a qualquer coisa, não é isto. Mas eu sei que nós homens precisamos ouvir, aprender a ouvir, aprender a dar atenção. Amém? Um outro ponto forte para nós homens, que nós precisamos crescer neles, eu também, querido, tá? É consertos domésticos. Consertos domésticos. Então eu, precisamos crescer nisso, consertos domésticos. E isso causa um problema para as nossas esposas. Esse problema não é só meu, não, é de todos os homens. E não é só dos irmãos, é meu também. Então nós precisamos crescer nos consertos domésticos. Então aquela velha conhecida torneira que pinga, não é que a gente sempre fala, não, vou dar um jeito, e vai passando, não é? Então precisamos crescer nisso, no conserto doméstico. Então uma vez minha esposa falou, não, senhor, não vai comprar esse negócio de segunda mão não, que não dá certo não. Eletrodoméstico você tem que comprar, é novo. Eu não ouvi não. Fui lá, falei, não, eu gosto das coisas à vista, e vou comprar isso aqui de segunda mão. Foi um problemão. A máquina de lavar parecia que andava sozinha, assim, um negócio terrível. Eu pensei que ia resolver o meu problema, eu arrumei, foi mais problema para mim, irmãos. A partir de então, eletrodoméstico, só zero. Só zero. Entre eu e minha esposa, tá? Mas é necessário você ouvir, é necessário você ver a prioridade e resolver rápido, porque isso promove a paz, isso traz paz para você, isso te ajuda a viver o reino de Deus com discernimento, a vida comum do lar, não é? Então é necessário ouvirmos, discernirmos, consertarmos. Amém? Outra questão, amados, é que quando nós casamos, tem um ditado que fala assim, quem casa, quer casa. E quem casa, tem que trabalhar. Quem casa, tem que trabalhar. O homem, ele é responsável. Porque nós somos lá, numa família, dentro de uma casa, condições poucas, médias ou altas, mas nós fomos lá e tiramos uma moça debaixo da autoridade do pai, levamos para um lugar. Aí você é responsável pela casa,
pelo alimento, pelo vestuário, pelas contas. Nós somos responsáveis. Somos responsáveis. A esposa é dinâmica, ela trabalha, mas se amanhã ela quiser parar de trabalhar, pode parar, porque a responsabilidade foi nossa. Nossa. Eu trabalho informal? Trabalho, mas eu tenho que pagar o INSS. É uma proteção para a minha família. É uma proteção para a minha família. Porque se eu sou o instrumento do meu trabalho e amanhã eu morro, a minha família, ela está protegida. Ah, é pouco, mas está. Eu tenho que resolver isto. Eu preciso promover essa paz. Não é a minha esposa que tem que se preocupar com o vestuário, com o alimento, com as dívidas. Não é. Sou eu. Sou eu. Somos nós. Esta carga, este peso, não é das nossas esposas. Deus não colocou isso sobre elas. Elas têm uma missão de mãe. Não é mãe, tem uma missão. Ela cuida do lar. Qual homem que não gosta de chegar em casa e ver um lar limpo? Uma casa ordenada? Todos gostam. É o ambiente. Todos querem esse ambiente. Então, essa missão de suprir é do homem. Se você tiver que trabalhar em mais de um emprego, então vai. Porque isso faz parte do reino de Deus. Isso faz parte do reino de Deus. O homem foi feito para trabalho. E todo trabalho legal dignifica o homem. E aí os dois têm que ter a simplicidade para viver daquilo que consegue. Mas todo trabalho legal é digno. Então isso é necessário. É preciso. E é nossa responsabilidade. Amém, queridos? É nossa responsabilidade. Ok. Então, só recapitulando a respeito para nós homens, amar nossas esposas, nossa missão, função, pastoreá-la. É minha missão pastorear minha esposa. Eu tenho que sentar com a minha esposa. Eu tenho que ministrar a palavra de Deus. Nós temos que orar juntos. São exemplos, irmãos, do passado, de irmãos que viveram nessa prática e obtiveram vitória. Nós não podemos deixar essa prática dos irmãos do passado para trás. Nós já falamos aqui, sugestão, do culto no lar, do culto doméstico. Se você pega aquele livro que eles chamam de Heróis da Fé, lê cada história daqueles irmãos. Você vai ver que 90% ali, os pais faziam culto no lar. Os pais faziam ali culto doméstico. Essa é uma sugestão para nós. Amém? Então, amar, pastorear, ouvir, concertos domésticos, lógico, tudo dentro das nossas possibilidades, e trabalho. Agora eu gostaria de falar um pouquinho assim, bem rápido, para as mulheres. Provérbios capítulo 11, versículo 16, diz assim: a mulher graciosa alcança honra,
como os poderosos adquirem riqueza. A mulher graciosa, que tem graça, graça para falar, graça para se expressar. A mulher graciosa alcança honra. Provérbios 12:4. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Provérbios 14:1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Então, eu já vi muitos casais, pessoas de oração, pessoas de jejum, mas é necessário a sabedoria. Porque não adianta se a mulher ora muito, mas se não tem sabedoria dentro do lar. É necessário ter sabedoria. Com sabedoria edifica-se a casa. Não é com oração, não é com jejum. Ah, você está dizendo que a oração não vale? Vale. Eu estou dizendo que é com sabedoria. A palavra não diz aqui, é com oração que edifica a sua casa. É com jejum que edifica a sua casa. Aqui está dizendo, a mulher sábia edifica a sua casa. A oração, ela tem que fazer parte. O jejum tem que fazer parte. Mas a sabedoria, principalmente. A sabedoria, principalmente. Provérbios 24:3. Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Queridos, é só voltar, eu volto a repetir. A oração, ela tem que existir. O jejum tem que existir. A ministração da palavra tem que existir em nossos lares. Mas a sabedoria também. Porque a palavra de Deus está dizendo, com sabedoria. É necessário sabedoria. E Jesus é a nossa sabedoria. A palavra de Deus é que nos dá esta sabedoria. Primeiro Timóteo 2,15. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Será preservada através de sua missão de mãe, e se ela permanecer em fé e amor e santificação e com bom senso. Respeito é o que os homens, nós também precisamos. Valorize isto para com seu marido. O respeito. Não queira medir forças com seu marido. Seja em palavras, seja em ações, seja
na força do braço. Nós homens precisamos de respeito. Valorize isto. A palavra de Deus, ela fala isto. Fala assim, Efésios 5:33, parte B. E a esposa respeite ao marido. Efésios capítulo 5, versículo 33, parte B. E a esposa respeite o marido. Já viu quando você está indignado e chega uma autoridade, um policial, uma autoridade de trânsito, e você está indignado, mas você mantém o respeito? Assim somos nós homens. Nós também precisamos ser respeitados e não afrontados, não confrontados, a não ser com o pecado. Mas é necessário a mulher valorizar o respeito, a esposa valorizar o respeito. Não anular o marido, não passar por cima do marido. A palavra de Deus fala, respeite ao marido. Principalmente, a palavra do Senhor é a todos. Quando eu vejo isso, eu olho para a nossa convivência e digo assim, principalmente ao que honra o Senhor. Principalmente ao que honra a Deus. Porque honra o Senhor. Paz doméstica. Nós precisamos de paz no lar. Nós homens precisamos de paz dentro de casa. Paz doméstica. Nós necessitamos disto. Nós dependemos disto. E a palavra do Senhor diz assim, Provérbios, capítulo 21, versículo 19. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Melhor é morar numa terra deserta. Imagine um deserto. Imagina só você lá. A Bíblia diz, melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Então, rixosa, gosta de contenda, discórdia, é pronta para atacar, jogar na cara. Iracunda, é dada a raiva e a vingança. Rixosa, gosta de contenda, discórdia, é pronta para atacar e jogar na cara. Iracunda, é dada a raiva e a vingança. Mas o que diz a palavra do Senhor? 1 Pedro 3, 4. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Mas eu sou explosiva, mas você tem o Espírito de Deus. Você nasceu de novo. Mudou tudo.
Muitos falam assim: Flávio, você é um homem calmo, tal. Eu era agitado, nervoso. Mas a partir do momento que nasci de novo, houve uma mudança, amados. Eu era um homem que nem pavio tinha. A partir do momento que você se converteu, mudou tudo. Deus mudou o seu destino. Deus mudou. Você tem o Espírito de Deus. Ele vai moldando as suas características. Ele vai consertando as suas virtudes. Você nasceu de novo. Como que pode eu agir de uma forma como eu agia antes? O governo de Deus chegou na minha vida, o Espírito de Deus mudou a minha vida, mudou a nossa vida, mudou a vida dos irmãos e das irmãs. As características velhas, o homem velho ficou para trás. Nascemos de novo. Somos nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Somos nova criatura em Cristo Jesus. Então, respeito, paz doméstica, deixar a decisão com Ele. Deixar a decisão com o homem. Dá a sua palavra, ajuda, abre os olhos abre os nossos olhos, fala, mostra, dá direção, porque nós precisamos aprender a ouvir, mas deixa a decisão com Ele. Porque nós precisamos, homens, precisamos saber que a decisão que nós tomarmos, ou vamos abençoar a nossa família, ou vamos amaldiçoar a nossa família. Ou vamos colher frutos bons, ou vamos colher frutos ruins. Decisões simples. Vamos ter uma televisão aqui de 200 canais aqui em casa? É você que toma a decisão, querido. Vamos ter a internet 500 aqui em casa? Você que toma a decisão, querido. A esposa pede e você toma a decisão. As consequências vão colher. Vamos comprar a geladeira nova ou a velha? Você que toma a decisão, querido. Mas vai colher ou bênçãos ou não. Então, mulheres, deixe a decisão com o seu esposo. Não passe por cima dele. Não o desafie. Mas seja idônea. Ajuda. Abra os olhos dos homens, os nossos olhos. E você, homem, exerça a sua decisão. Para depois não falar, não, mas é que ela queria, não, é que ela falou, mas quem tomou a decisão? Quem assinou? Você. Você fez isso. Ok? Quem representa Deus dentro do lar somos nós. Foi dado por Deus. O seu desejo será do seu marido e ele te governará. Palavra de Deus. Submetei os vossos maridos. Palavra de Deus. Agora, eu tenho que dar o exemplo. Eu tenho que ser Jesus. Eu tenho que ser Jesus. Se eu sou Jesus dentro do meu lar, eu vou adquirir autoridade. Se eu sou Jesus dentro do lar, eu vou pastorear. Se eu sou Jesus dentro do lar, eu vou suprir. Não vai haver carência. Se eu sou Jesus na hora da decisão, vai ter paz. Se eu sou Jesus na hora do perdão, da reconciliação, vai ter paz. O peso maior não está na submissão. Está em quem representa Deus dentro do lar.
Porque nós, maridos, é que temos que atrair. A responsabilidade é nossa. Os exemplos é que atraem. Os exemplos é que arrastam. Eu passei pelo exército. E às vezes tinha uns lá que ficava com o bracinho cruzado. Faz isso, soldado. Faz isso. Aquilo dava uma angústia, uma raiva. Mas tinha uns, mesmo sendo autoridade, que pulava no barro e rastejava com a gente. Aí um olhava para o outro, e no meio de fezes, um olhava para o outro e falava: e aí, vai não? O que deveria estar aqui em pé mandando está lá na frente. Os exemplos arrastam. A responsabilidade de paz no lar é nossa. Nós somos Jesus. Não é Jesus é o Senhor? Não é Jesus que tem autoridade? Mas Ele demonstra amor. Ele demonstra carinho. Se alguém quer vir após mim, Ele não impunha. Ele conquistava. E conquista até hoje. É isso que nós homens temos que fazer. Com os nossos filhos, com as nossas esposas. Esta é a nossa responsabilidade. Isto foi o que nós decidimos. Foi isso que nós aceitamos quando nos convertemos. Foi isso que nós aceitamos quando nós falamos assim: eu aceito o reino de Deus na minha vida. Eu quero isto para mim. A igreja tem adulterado por longos anos. Jesus parou de amar a igreja? Não. O amor dele é incondicional. Ele só nos ama quando obedecemos? Não. Essa é a nossa responsabilidade de homem. Essa é a nossa responsabilidade. Nós é que somos o carro-chefe, a locomotiva. Amém? Algumas coisas que eu queria sugerir aqui, que a palavra de Deus diz assim, Amós 3,3, andarão dois juntos sem haver entre eles acordo? Não tem como. Piloto e copiloto, não é, Francérgio? Não é, Cruz? Tem como um ir para a direita e outro para a esquerda? Não tem como. Tem que haver acordo entre os casais, né? Então, tem que ter diálogo. Tem que ter comunicação clara. E nós precisamos construir pontes. O que é isso, construir pontes? Já viu quando dá aquele clima, tipo de Matrix, que o negócio para assim? Aí é necessário você construir ponte. Não é? E a planta? Como é que está a planta? Aquela plantinha brotou? É uma ponte que você está construindo. Saiu fora do assunto, do problema, da situação, do Matrix, né? E a plantinha brotou? Você me mostrou a plantinha? E brotou a plantinha? Brotou. Está bonita? Tá. Construiu ponte. Né? Precisamos construir pontes. Com os filhos. Chamamos atenção, é necessário. Mas é necessário construir ponte. Chega lá, dá um abraço lá, mesmo que fique igual uma estátua. Mas é necessário, dá um abraço. Construiu ponte. Amém? Precisamos construir pontes. Outra coisa, isso que eu estou dizendo é para o homem e para a mulher. Construir pontes. Não sejamos infiéis. Não tenhamos uma mente de Hollywood. Não sejamos infiéis. A palavra de Deus fala digno de honra. É o leito sem mácula.
digno de honra. Hebreus 13 fala isso. Digno de honra é o leito sem mácula. O que honra a Deus, uma das coisas que honra a Deus no casamento, o leito sem mácula, o leito sem sujeira. Não sejamos infiéis a Deus, ao cônjuge. Não tenhamos uma mente de Hollywood. O que vê, quer fazer. Paixões mundanas. Tenhamos um leito limpo. Identifiquem a linguagem de seus cônjuges e supra as necessidades de cada um. Perguntem a si mesmos: eu creio no que leio na Bíblia? Não questione a verdade, e sim os métodos. Os métodos você tem que questionar. Nós erramos muito nisso. Mas não questione a palavra de Deus. Ela não erra. Ela é a sabedoria. É ela que edifica. Então, eu creio no que leio na Bíblia. Eu sou assim? Eu tenho feito isso? Tudo isso que falamos aqui. Os textos que lemos, cremos nele? Eu estou fazendo isto? Isso eu posso fazer? Perguntem para si mesmo. Porque podia chegar alguém aqui, levantar vocês, todo mundo dar gargalhada, sair pulando, não foi ótimo, alegria. Mas se não pôr em prática, meus amados, foi só mais uma manhã de domingo. Se não pôr em prática, foi só mais uma manhã de domingo que tivemos uma palavra boa, que com certeza não é a minha. Mas a palavra de Deus é a que tem que cair no coração. A palavra de Deus que tem que fazer a mudança. Se nós não pormos em prática o ajudar a esposa a lavar um prato depois do almoço, não adianta. Se a linguagem dela for prestação de serviço, você vai ficar em falta. Se a linguagem dele é toque físico, se todas as vezes que ele te procura você nega, você está em falta. O banco está quebrado. Consequências virão. Se você não consegue dizer eu te amo e como você está linda, não é o vizinho que tem que falar que tem que estar linda, é você. Se você não fala, outros vão falar. Se não pormos em prática, se não dermos o passo, igual quando nós ouvimos sobre a salvação, o que aconteceu? Estávamos andando aqui no caminho errado. O que tivemos que fazer? Retornar ao caminho correto. Se a partir de hoje de manhã, devido a essas coisas que Cláudio começou a falar, eu falei um pouquinho, tem alguns testemunhos bons aí entre os irmãos. Se não for posto em prática, não adianta. Uma coisa que eu gosto muito de lembrar, tanto para nós homens quanto as mulheres, é que nós não casamos com um corpo. Nós casamos com uma pessoa. E essa pessoa é seu irmão, é sua irmã. Essa pessoa é filha de Deus, é filho de Deus. Então nós não casamos com um corpo, nós casamos com uma pessoa. O corpo vai ficando debilitado, mas o amor, ele permanece.
o amor permanece. Goza a vida com a mulher da tua mocidade, com o homem da tua mocidade. Amém, queridos? Eu só queria mencionar aqui pessoas casadas que não vivem ao lado dos seus cônjuges. Nós temos alguns casos no meio da igreja, nós temos alguns casos aqui que o cônjuge é incrédulo e abandonou o lar, e não quis viver com o seu cônjuge. Como Paulo fala lá em 1 Coríntios 15, se o seu cônjuge, sendo ele incrédulo, não consente em viver com você, você fique só. Você fique só. Então tem algumas pessoas que vivem só, sem o seu esposo ou sem a sua esposa. E esses irmãos pagam um preço alto, de viverem sem o seu cônjuge. Eu queria dar uma breve palavra para essas pessoas, para esses irmãos, e lembrá-los o seguinte: você é casado, você tem uma esposa, você tem um marido. E se você quiser ou puder usar aliança, eu particularmente usaria aliança, não é uma regra, nem uma lei, eu usaria aliança, porque você é casado até que a morte te separe do seu cônjuge. Você é casado. O Senhor é quem faz os casamentos. O Senhor é quem une um homem e uma mulher e os faz uma só carne. E aquilo que o Senhor uniu, só o Senhor separa no dia em que o Senhor leva um dos dois. Portanto, meu querido, minha querida, ore pelo seu cônjuge, apresente a vida dele diante do Senhor, porque ele é teu. O Senhor o deu para você essa pessoa. Ore por ela e abençoe, coloque a vida dela diante do Senhor. Amém?